Ai, sabe o que eu procurei para apresentar esse programa hoje? Um nariz de palhaço, para a gente, quando fosse falar do Ancelotti, da CBF. Mas eu tô aqui em Cananéia, inclusive tô na casa da minha amiga Elô, muito obrigada, São Paulina. Obrigada, Elô, por ter emprestado aqui sua casinha. Mas não achei o nariz de palhaço. Mas vocês imaginem que estamos todos, né, com esse nariz de palhaço diante das últimas informações dessa CBF sem presidente, desta bagunça que é a CBF. E aí o Ancelotti ontem falou pela primeira vez sobre o papo que ele teve com o Edinaldo. Vou abrir aspas aqui para ele. Ele falou numa entrevista coletiva que a realidade é o que todo mundo sabe, inclusive o Real Madrid, que eu tive contato com o presidente Edinaldo, que agora é ex-presidente, né? Que inclusive quero agradecer porque mostrou grande carinho e interesse em treinar a seleção do Brasil, o que me deixou muito orgulhoso e honrado, mas tudo estava pendente da situação que eu tinha com o Real Madrid, que deixei claro para todos. Eu tive o contato, obviamente, quero agradecê-lo, mas ao final a coisa foi como eu queria continuar aqui no Real Madrid, fecha aspas. Era isso, né, PVC? A gente já imaginava que com essa bagunça ele deveria mudar de opinião. Não mudar de opinião, né? Não viria com essa bagunça que está a CBF. Agora a pergunta é, quem deve ser o novo técnico PVC? E principalmente, quando que eles vão resolver isso? Porque é urgente essa questão, né? Não, mas o ponto é que não tem presidente agora, né, Dono? Então, assim, como é que vai fazer? A primeira pergunta é quem vai ser o presidente. Porque dependendo do presidente, a gente vai entender se o Flávio Sveiter quer a manutenção do Fernando Diniz, e nesse caso tem que ser um técnico exclusivo. Não dá mais para compartilhar. Passou da hora de resolver a situação da seleção e ter um técnico definitivo. Ou se vai ser o Reinaldo Carneiro Bastos. Essa é uma outra conversa que a gente pode detalhar como é que está a eleição, que não tem data marcada, deve ser em torno do dia 20 de janeiro. Agora, ainda tem um processo de uma ação direta de inconstitucionalidade lançada pelo PCdoB, que caiu na mão do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes deveria ter se declarado impedido, mas não se declarou impedido. Deveria ter se declarado impedido de julgar se o Edinaldo pode voltar à presidência ou não, porque ele assinou, o instituto que ele tem, o IDP, assinou um contrato de parceria com a CBF, quem assinou foi o Edinaldo. Como é que o Gilmar Mendes vai julgar se o Edinaldo pode voltar à presidência? A partir do momento em que não tem Edinaldo com chance de voltar à presidência, vai haver uma eleição entre Flávio Sveiter, provável candidato, e Reinaldo Carneiro Bastos, que já lançou sua candidatura. Só depois a gente vai saber. Agora, o técnico tem que ser exclusivo. Acho que o importante da declaração do Ancelotti é que o Ancelotti confirma o contato, mas não confirma o acerto. Porque o tempo inteiro o que havia o Edinaldo Rodrigues e quem conversou com o Edinaldo Rodrigues dizendo que havia um acerto verbal e o Ancelotti dizendo que a prioridade era o Real Madrid, sem falar de seleção brasileira. Agora, o Ancelotti confirma o contato, mas não confirma o acerto verbal. Então ficou aqui um telefone sem fio. É óbvio que o Ancelotti, mesmo que estivesse considerando um acerto verbal, o acerto com o ex-presidente não vale nada. Ele não é mais presidente. Ô Domi, eu fui numa concessionária semana passada e eu adorei uma Ferrari. Deixei lá pro vendedor, falei assim, olha, eu vou o ano que vem, que você acha que de repente a gente pode fazer negócio e tal? Ele me falou os valores, as condições. Eu voltei para casa e falei assim, gente, tá tudo certo, ano que vem eu vou ter uma Ferrari. Faltou só tudo isso, só combinar tudo. E desde o começo, a gente escutava nas apurações, e eu cheguei a falar muitas vezes isso aqui no De Primeira, que as outras áreas da CBF, pessoas, dirigentes, pessoas próximas ao Edinaldo, sempre diziam, eu não posso te confirmar que está certo o Ancelotti, porque é um desejo e é uma negociação tudo exclusivo do presidente Edinaldo, é ele que está tratando. E quando a gente tinha a confirmação da notícia, foi dada pela primeira vez, de que teria um acerto entre Ancelotti e Seleção Brasileira para 2024, a única resposta que eu cheguei a ter foi, esse é o caminho, vai por aí. Foi uma fonte que me disse sobre o acerto entre Seleção Brasileira e Ancelotti. Eu assim, em anos e anos de apuração, eu não me sentia à vontade para cravar. Fala assim, olha, o Ancelotti vai chegar em 2024 mesmo. Me confirmaram uma fonte super confiável, alguém que tem peso nessa negociação. Eu nunca tive isso. Então, assim, eu sempre eu duvidei muito desse acerto e para mim era uma situação em que tinha uma conversa com o Ancelotti, o presidente Edinaldo queria desenvolver isso,
queria avançar com isso, mas por enquanto deixava o Fernando Diniz. E acho que o plano dele foi por água abaixo quando o Fernando Diniz perde 5 partidas. E aí virou esse bololô todo, e Renan, para mim nunca teve Ancelotti. eu acho que tem uma questão que aí então, tem um pecado nosso também. Nosso, eu digo, imprensa brasileira. Ah, as fontes que confirmaram o acerto com o Ancelotti foram todas ligadas à CBF. Ninguém teve uma fonte ligada ao Ancelotti ou ao Real Madrid que dissesse, olha, alguém do Real Madrid que dissesse, Florentino Pérez já sabe que em junho o Ancelotti vai embora. Então, quem falou pela CBF? O Edinaldo Rodrigues falou sobre o Ancelotti, o Rodrigo Paiva falou sobre o Ancelotti, as pessoas que estavam na CBF estavam falando sobre o Ancelotti, o Pedro Trengrauzi falou sobre o Ancelotti, um monte de gente falou sobre o Ancelotti, mas ninguém do lado do Real Madrid e do Ancelotti falou sobre o Ancelotti. Aí é que está o X da questão em relação. Porque aí você fica com o grande ponto de interrogação antes da fala do Ancelotti hoje, qual era? Por que, continua de um certo modo, por que a CBF entende que tinha um acerto verbal com o Ancelotti e se o Ancelotti achava que havia um acerto verbal? Pela declaração do Ancelotti, ele nunca considerou esse acerto. Ele disse, eu falei para todos que considerava a situação, que levava a situação em conta. Ele não disse, eu disse ao Florentino Pérez que tinha um acerto verbal com a CBF. Não foi isso que ele falou. Ele podia dizer, por exemplo, e pode até ser uma situação que alguém na CBF entenda desta maneira, que ele poderia dizer, olha, eu tinha um acerto verbal com o presidente da CBF, mas o presidente da CBF não é mais presidente da CBF, então eu não me sinto confortável com segurança para ir para mudar de país, para assumir um projeto que não tem o presidente. Mas não foi isso que ele disse. O que ele disse foi que ele informou a todos os lados que levava em consideração a conversa com o Edinaldo. Mas ele não disse que ele considerava ter um acerto verbal com a seleção brasileira. Agora, eu li aqui que o Edinaldo falou que ele liberou o Ancelotti para renovar com o Real. Que bom, né? Que sorte o Ancelotti teve, né? Que o Edinaldo liberou O Real ele. Madrid deve estar agradecendo, assim, o Real Madrid deve estar, ufa, obrigado. Ô, PVC, eu sei que você falou que a gente precisa, obviamente, de um presidente antes, mas quem seria o seu nome para assumir a seleção brasileira? Eu acho que poderia ser o Fernando Diniz, mas ele tem que ser exclusivo. E aí tem uma situação para resolver com o Fluminense. Então, o meu nome seria a continuação do Fernando Diniz, apesar do início difícil dele. Eu acho que se for o Renato Carneiro Bastos, o Dorival Júnior passa a ser favorito. Ou o Abel Ferreira. Acho, mas não tem como ter certeza disso. Hoje, a situação da eleição da CBF é que o Renato Carneiro Bastos lançou a candidatura com base em assinaturas de 8 federações e 30 clubes, e isso dá um total de 67 votos. Para ser eleito é preciso ter 71. Então o Renato Carneiro Bastos ainda precisa de outras assinaturas, ou melhor, ele precisa manter estas assinaturas e transformá-las em votos no dia da eleição. E além desses 67 votos, ele precisa de pelo menos mais 4, uma federação e um clube de Série B. E existe uma outra situação, desculpa. Se o Reinaldo perder uma federação, ele não emplaca a candidatura. Em compensação, se o Reinaldo conseguir 3 clubes de Série A, Vasco, Grêmio e Bragantino, com 4 clubes de Série A, quem não emplaca a candidatura é o outro lado, de Flávio Sveiter e Gustavo Feijó. O Bragantino me parece ser um clube muito favorável ao Reinaldo, perdão, porque o Marquinhos Chedid é claro que ele não é mais o presidente do Bragantino, mas ele, quando teve a junção Red Bull e o Bragantino, o Marquinhos Chedid participou de toda a transição e é uma pessoa que tem muita habilidade política, né? A família Chedid sempre teve um histórico de habilidade política, e acho que o Reinaldo passaria a ser, então, fortíssimo candidato a ter o Red Bull Bragantino. Tem muita gente... Aí são 2 votos, aí ele vai a 69 votos. Aí teria que ter mais 2. Ele precisa de uma federação a mais, porque uma federação vai trair.
Você sabe que é curiosíssima a situação, a história de 86, que foi a última eleição com 2 candidatos, e que de última hora o Acre traiu o Medrado Dias e o Otávio Pinto Guimarães com a Bia Bichedi ganharam a eleição. E quem votava pelo presidente, com o presidente da Federação do Acre, que traiu o Medrado Dias, num noticiário que falava em compras de votos, quem traiu foi o Antônio Aquino, Tuniquim, presidente da Federação do Acre naquela época e presidente da Federação do Acre hoje também. PVC, você sabe que uma das 7 ondinhas que eu pulei, eu pedi para ter uma memória, não que nem a sua, né? Mas assim, boa, pelo menos um pouquinho que nem a sua. Ô, Hernan, você tá com o PVC, né? É estudar também. É olhar também todo dia que tá o noticiário e pesquisar. Eu não lembrava do Tuniquim. O Tuniquim é o mesmo cara que votou em 86, vai votar agora e tá com o Reinaldo. Então é bom tomar cuidado porque ele pode trair da outra vez. A gente só não sabe ainda quando vai rolar essa votação, porque ainda não tem data para essa eleição do novo presidente. Hernan, você tá com o PVC? Você acha que o Diniz deveria ficar exclusivamente? Não, eu gosto muito da ideia. Eu sempre apoiei Fernando Diniz na técnico da seleção brasileira. Tanto que eu escrevi aquele tweet: Ancelotti cumpra seu contrato, a seleção já tem um treinador, que virou meme. Mas assim, eu acho que o Fernando Diniz ele chegou na hora errada. Eu acho que essa questão de você pegar o Fluminense e pegar a seleção brasileira, acho que acabou prejudicando e principalmente a bagunça da seleção brasileira fora de campo, isso teve repercussão dentro de campo, isso se reverberou dentro de campo naturalmente. Então você pega uma seleção brasileira que está num ciclo novo, onde ele foi conservador ao extremo na primeira convocação, e aí depois fez algumas mudanças, e aí você não tem tempo para treinar, eu acho que isso acabou prejudicando muito o Diniz, e acho difícil conseguir reverter uma situação de 5 derrotas. Né? Então eu vejo que hoje, para mim, é assim, eu não pensaria 30 segundos. Temos um presidente eleito, independentemente de qual seja esse presidente, tá aqui a caneta. Abel Ferreira, assina aqui, ó. Tá aqui, ó. Te dou a caneta. Acho que não há outro nome no Brasil melhor do que Abel Ferreira.